Galera, nesse sábado tem Ceará e Bahia, finalmente o jogo em casa, né? Depois de 3 partidas nesse ano, todas em Salvador. Dessa vez, o jogo pelo Campeonato Brasileiro vai ser na Arena Castelão. Então todo mundo aí tá convocado para ir para essa partida. E a gente trouxe esse vídeo agora, um vídeo diferente, cara, pra gente entender como é que tá a situação do nosso adversário. Como é que tá o Bahia? O que esperar desse Bahia do Rogério Ceni, time que tá com alguns desfalques, né? E aí, para falar melhor sobre esse assunto, a gente convidou o pessoal do Sou Mais Bahia, a maior mídia independente do nosso adversário aí deste sábado, e eles vão falar muito bem sobre os desfalques, provável escalação, e eles demonstraram também um pouco de preocupação em relação a essa partida, que segundo eles, difícil também para o Bahia na Arena Castelão, assim como a gente vê como um grande desafio vencer o nosso adversário. Então deixa o like, compartilha, manda para geral, quem puder, seja membro BPR, o membro tem a mensagem de destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Vou deixar com vocês o vídeo, daqui a pouco eu volto. Olá, nação tricolor, na verdade, nação alvinegra, ligada aqui no Bora Pro Racha. Meu nome é Douglas Santana, tô lá do meu parceiro aqui, Fernando Ramos. Ele que geralmente faz as reportagens, narra também as nossas jornadas esportivas. Inclusive, estaremos aqui de Salvador fazendo a jornada de Ceará e Bahia, Bahia e Ceará, mas na verdade Ceará e Bahia, depois de tanto tempo enfrentando vocês aqui em Salvador, iremos visitá-los aí no Castelão. Então mandar esse abraço aí pra galera do Bora Pro Racha, um abraço pro meu xará Douglas, né, que tá aí acompanhando a gente, junto também com o parceiro Klaus. Estamos aqui na nossa missão de levar informações de como chega o Bahia aí na capital do Ceará, né, já que você não costuma falar um pouco do adversário, né, do maior rival, do Lion, né, enfim, apesar das cores parecidas, no caso de Bahia, né, e Fortaleza, mas brincadeiras à parte, como é que chega esse Bahia, Fernando, pra esse jogo contra a equipe do Ceará? O Bahia que acendeu um alertazinho, né? Já que vem de 2 derrotas consecutivas, é algo que não acontece desde o mês de maio, salvo engano. É claro que não são duas derrotas no Brasileiro, mas são derrotas que, querendo ou não, afetaram um pouco, né, da sequência da temporada do Esquadrão de Aço, né? Uma foi pela Copa do Brasil, né, que justamente contra o Fluminense, né, fora de casa, e outra contra o Cruzeiro, que sacramentou a saída do Bahia do G4, né? São resultados que mexeram um pouco com a semana do torcedor tricolor, né, Fernando? Pois é, meu parceiro Douglas Santana, mandar um abraço para você, para Douglas e Klaus também, direto aí da capital cearense. É importante, né, a gente falar sobre esse confronto, porque Bahia e Ceará são as duas equipes que têm a melhor campanha entre os clubes nordestinos no Campeonato Brasileiro, né? Duas equipes que vêm conseguindo ter um pouco mais de estabilidade nessa temporada, especialmente no Brasileirão, e que fizeram realmente confrontos de muita importância no cenário nacional, tanto nos jogos da Copa do Nordeste quanto também no jogo do Brasileiro. Acho que os resultados para o Bahia, principalmente, nesses jogos foram muito importantes ali para o momento da temporada, né? Bahia que conseguiu fazer essa final antecipada da Copa do Nordeste, da equipe principal, conseguiu vencer também a equipe do Ceará pelo Brasileiro, no início lá da Copa do Nordeste também venceu por 3-2, e ainda teve final da Copa do Nordeste Sub-20, onde o Bahia aí sim acabou sendo derrotado, acabou perdendo o título em casa, na Arena Fonte Nova, para o adversário, né, para o Ceará. Então, realmente um confronto que sempre traz muito tempero, muito dendê, porque realmente é um confronto, um clássico nordestino, né, que sempre traz muita emoção e uma rivalidade gigantesca entre as duas equipes que estão relativamente até estáveis numa tabela do Campeonato Brasileiro, mas que para um Bahia, como você falou muito bem, né, Douglas, é muito importante esse confronto, porque Bahia vem de 2 derrotas difíceis, uma na Copa do Brasil contra o Fluminense por 2-0, eliminação na Copa do Brasil, e outra agora para o Cruzeiro por 2-1, uma virada na Arena Fonte Nova que o Bahia acabou sofrendo. E aí eu não trago apenas a análise dos resultados em si, né? Mas também sobre como esses resultados se desenharam, né? E foram muito doloridos para o torcedor do Bahia perder os jogos da forma como as derrotas aconteceram. Então é uma oportunidade muito grande para esse time tentar se recuperar não apenas na tabela do Brasileiro, porque caiu já para a 6ª colocação, mas recuperar também a sua confiança, recuperar animicamente esse time que é muito importante. O Bahia vinha oscilando um pouco, né, no seu desempenho, né, Douglas, mas conseguia sempre pelo menos se manter dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, coisa que não vem acontecendo nos últimos jogos, nas últimas rodadas. Resultados difíceis fora de casa, 5-1 para o Mirassol,
o próprio resultado contra o Fluminense na Copa do Brasil fazem com que o sinal realmente esteja ligado de alerta, mas a gente sabe que é uma equipe que tem qualidade sim para tentar buscar esse triunfo na Arena Castelão, né, Douglas? Tem qualidade de sobra, né? Mas é aquela questão como você falou. A qualidade acaba sendo afetada pelos desfalques, né? Os constantes desfalques que o Bahia vem acumulando nessa temporada. Inclusive, são quase 30 baixas, né, por lesões ao longo dessa temporada de 2025. O número que, de acordo com a matéria do GE. Globo, né, com o Gato Mestre, que divulgou essa semana, é o maior número que o Bahia já teve desde seu retorno na Série A em 2023, ou seja, são muitas lesões que vem afetando a espinha dorsal do elenco, né, os principais jogadores ali do elenco, né, que é Alexandre, Ademir, tem vezes também que o goleiro se machuca, né, tem também o ataque, o Bahia acabou vendendo Lute, então assim, são baixas que vêm afetando um pouco da produção, né, do time dentro de campo, né, e ainda mais se tratando de jogo fora de casa, que é onde o Bahia tem um pouquinho mais de dificuldade, algo que o próprio Everton Ribeiro já falou em coletiva, Jean Lucas também já comentou em zona mista, né, pergunta nossa, inclusive, lá na Fonte Nova, né, que o Bahia precisa ter um pouco mais de coragem, o Bahia precisa melhorar um pouco mais do seu desempenho longe de Salvador. É um time que dentro de Salvador vira um leão, né, brincadeiras à parte, né, vira um leão, né, é indomável, joga muito, pressiona os adversários, enfim... vocês torcedores, né, do Vozão já devem ter visto, né, como é o Bahia dentro de casa. O problema é que o Bahia fora de casa tem um comportamento um pouco diferente, né, tem uma produção aquém do esperado, e aí desde a goleada, né, sofrida pelo Mirassol, né, o fatídico 5-1, que a situação tem um pouquinho complicado pro lado do Bahia longe de Salvador. Mas vamos torcer para que o Bahia possa aí fazer a boa neste sábado e consiga trazer os 3 pontos dentro de casa. Fernando, só trazendo aqui um pouco mais de informação com relação às ausências, né? Com relação ao DM Tricolor. Aqui tem uma matéria do site oficial do Esporte Clube Bahia do treino realizado desta quinta-feira, né? Então, aqui traz meio um panorama, né, de como vêm os atletas, ó. Pode ter o retorno do atacante Thiago, né, o jovem Thiago que fez o gol da classificação do Bahia para a final da Copa do Nordeste contra o Ceará. Ele que havia sofrido uma entorse no joelho, mas que já está treinando normalmente. Porém, quem deve ficar de fora? Ademir, Caio Alexandre, Eric, o volante, Canu e Juan Pablo, que ainda seguem, né, fazendo trabalho de transição física e dificilmente devem aparecer na lista de relacionados para o jogo deste sábado. Além deles, também tem Eric Pulga, o goleiro João Paulo, que também se machucou nesse jogo contra o Cruzeiro. Na verdade, antes do jogo contra o Cruzeiro, ele já havia se machucado. E o zagueiro David Duarte também serão desfalques, pois continuam em tratamento, né? Segue à disposição do DM. Ainda não foram liberados para o técnico Rogério Ceni reforçar a sua equipe, né? A única boa notícia para o Bahia, por enquanto, é somente o retorno do atacante Thiago para o jogo deste sábado, né? De antemão, você consegue, Fernando, desenhar algum time principal do Bahia para o jogo de sábado? Eu acho que pelo menos o sistema defensivo tá um pouquinho garantido, né? Que deve ser o Ronaldo, né, no gol, a dupla de zaga Gabriel Xavier e Ramos Mingo, na lateral direita o Arias, né? Acho que deve dar Arias, né? Ele jogou normalmente, né, contra o Cruzeiro. E na lateral esquerda o Luciano Juba, né? Acho que até aí tudo certo, né? Do meio de campo para frente você desenha aí. Cara, eu acho que o setor defensivo do Bahia é um setor que está conseguindo ir muito bem, por mais que tenha perdido alguns jogos importantes e tenha sofrido muitos gols nas últimas partidas, né? Mas é um sistema que já está muito bem encaixado, salvo apenas a ausência do David Duarte, que vai contar agora com o retorno do Gabriel Xavier. Acho que você montou a linha defensiva perfeita aí desse time do Bahia. Meio campo, cara, eu acredito que deva se manter uma estrutura mínima ali de Azevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, né? Aquela trinca de meio campo. Azevedo no lugar do Caio Alexandre. Caio Alexandre, que é um dos principais jogadores do Bahia na temporada, está lesionado, está desfalcado, né? E desfalcando o time nesse momento, na verdade. E o ataque, que é a principal dúvida desse tricolor de aço, né? Do esquadrão que tem tido muita dificuldade para conseguir fazer uma produção ofensiva mais eficiente, mais forte, porque perdeu sim seus 2 pontas titulares, o Ademir pela direita e o Eric Pulga pela esquerda, e vai tentando se reinventar com alguns jogadores da base,
perdeu também o centroavante reserva, o Lúcio, né, que era um dos principais nomes, uma das principais joias desse time do Bahia. Então, na minha visão, acho que o ataque do Bahia pode contar aí com o Michel Araújo pelo lado direito do ataque, o William José lá na frente como esse centroavante, né, até porque é o único centroavante à disposição que o Bahia tem, salvo agora o retorno do Thiago, que pode fazer essa função também. E no lado esquerdo, a presença do Matheus Sanabria, para mim esse pode ser o time titular do Sport Clube Bahia. Claro, também a gente pode pensar num Kaique jogando como titular também, um Kaique que vem recebendo muitas oportunidades com o Rogério Ceni, entre outros atletas da base também, né, que podem pintar aí, quem sabe, como novidade, mas muito provavelmente esse é o time do Bahia para essa partida contra o Ceará. Vou repetir para vocês então: goleiro Ronaldo no gol, lateral esquerda Luciano Juba, dupla de zaga Gabriel Xavier e Ramos Mingo, lateral direita o Santiago Arias. Meio campo, Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas e Everton Ribeiro um pouco mais avançado, e no ataque Michel Araújo, William José e Matheus Sanabria. Setor de ataque tá devendo um pouquinho, hein, Douglas? A gente fica na expectativa aí de ver o Bahia, quem sabe, aí voltando a marcar mais gols. Com certeza, meu parceiro Fernando, bom jogo para todos nós, né? Não só do Bahia, mas também da galera aí do Bora pro Racha. Obrigado pela oportunidade, obrigado por essa parceria aqui neste jogo, né? Nesse pré-jogo. Mas que dê esquadrão, né? A gente também faz a nossa parte aqui de torcer pro nosso lado, né? Puxar um pouco pro nosso lado. Mas, no mais, grande abraço, Douglas, grande abraço, Klaus. Até a próxima. Valeu, meu parceiro Fernando, tamo junto. Tamo junto, Douglas. Douglas também, o Douglas aí do Ceará. Klaus, um forte abraço para todo mundo aí que acompanhou esse vídeo. Tamo junto. Valeu, bora Bahia. Valeu, galera. Tamo junto. É isso, assim. Tamo junto aqui, né, na produção de conteúdo. Espero que amanhã a gente seja mais feliz na Arena Vozão. Mas, de toda forma, vai ser uma grande partida, um clássico regional. E a gente vai estar diretamente do Castelão. Conta com a gente aí, a partir de 4h30 da tarde. A gente já abre a live direto da Arena Castelão. Vai ter transmissão, sem imagens, mas vai ter transmissão sim aqui no BPR. Então já fica esse compromisso com vocês, beleza? Bom fim de semana a todos, tamo junto. Deixa o like antes de sair, valeu. Bora, Vozão!